Professores universitários questionam números do governo na CPI da Previdência. A proposta, que acaba com o foro privilegiado, deve passar por uma segunda votação em plenário. E convidados discordam sobre proposta que pretende proibir o uso do amianto no Brasil. Boa noite. Você acompanha a partir de agora as principais notícias do Senado nesta segunda-feira. Esta semana, o plenário da Câmara dos Deputados vota a reforma da Previdência, mas o Senado já começou a discutir a proposta. Na segunda audiência da CPI da Previdência, professores universitários questionaram números e argumentos do governo. Para Denise Gentil, professora de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, os números apresentados pelo governo para justificar mudanças na Previdência são manipulados. É absolutamente decepcionante para um cidadão brasileiro saber que essa reforma da Previdência está sendo construída em cima de fraudes matemáticas, de fraudes atuariais, porque as contas estão erradas. O governo prevê déficit na Previdência até o ano 2060, mas, de acordo com a professora, essas previsões levam em conta um cenário da economia pessimista demais e subestimam a arrecadação. Ela aponta o próprio governo como um dos responsáveis pelo déficit projetado para os próximos anos, ao fazer uma política econômica recessiva. Os professores também questionaram o impacto do envelhecimento da população, principal causa do déficit, segundo o governo. 69,68% da população brasileira está em idade ativa. Isso significa que, se essa população tiver ocupação econômica, ela é um manancial de financiamento no sistema contributivo. A idade mínima de 65 anos, pilar da proposta de reforma da Previdência em debate no Congresso, foi outro alvo de críticas. Segundo análises do Departamento Intersindical de Estudos Socioeconômicos, DIEESE, parte da população não vai conseguir se aposentar com as novas regras. Isso pode projetar justamente a exclusão de uma parcela importante do acesso à aposentadoria. E justamente aquela parcela da população mais vulnerável, que tem mais dificuldade em acumular contribuição, de ter um bom emprego, de ter um salário menos baixo, vamos dizer assim. Os países têm estabelecido idade mínima, mas com uma diferença muito ampla entre 15 a 20 anos, no mínimo, a diferença entre a idade mínima e a expectativa de vida. E se pensar a expectativa de vida com qualidade. No nosso caso, o estabelecimento da idade mínima é muito próximo à própria expectativa de vida. Os professores defenderam que é preciso rever as renúncias fiscais e cobrar os devedores da Previdência. Citaram dados de 2015 que apontam despesas de 151 bilhões de reais com desonerações, 103 bilhões com sonegação, quase 64 bi com a desvinculação de receitas da União, DRU, e 375 bilhões de reais com dívidas previdenciárias, valores que, se contabilizados, tirariam as contas do vermelho. O que de despesa com renúncia de receita se fez no refis de 2014, no refis de 2017, que está em processo de apreciação na Câmara, e no novo refis que está sendo pensado pelos ruralistas só para o grupo do agronegócio. O presidente da CPI concordou com os participantes. Essa reforma é o efeito Robin Hood ao contrário, né? Mas o relator quer ouvir mais opiniões. A minha proposta é ouvir exatamente as pessoas que são favoráveis à reforma na próxima sessão. O programa de visitação ao Congresso Nacional está suspenso até a próxima quarta-feira por motivo de segurança. Nesta terça e na quarta, a reforma da Previdência será votada na Câmara dos Deputados. A previsão é de que as visitas sejam retomadas na quinta-feira. Lembrando que as visitas são abertas a toda a população e podem ser feitas todos os dias, inclusive nos fins de semana e feriados, das 8h30 da manhã às 5h30 da tarde. Mais informações no site congressonacional.leg.br/visite. O fim do foro privilegiado deve ser votado nesta terça-feira. Como altera a Constituição, a proposta precisa passar por uma segunda votação em plenário.
O relator quer manter o texto original, aprovado por unanimidade na primeira votação. No primeiro turno, foi por unanimidade. 75 votos pelo fim do foro privilegiado para autoridades nos crimes comuns. Todas descem para o juiz da primeira instância. Hoje, 38 mil autoridades têm prerrogativa de foro. Por exemplo, nos crimes comuns, como homicídio ou corrupção, o presidente da República, senadores e deputados federais são julgados no Supremo Tribunal Federal. Governadores e desembargadores no Superior Tribunal de Justiça. Os prefeitos nos tribunais de justiça estaduais e nos tribunais regionais. Vereadores e deputados estaduais têm foro de acordo com as constituições dos estados, mas costuma ser igual ao do prefeito. A primeira condenação no Supremo foi em 2010, no processo do Mensalão. Já no STJ, foram apenas 5 autoridades condenadas nos mais de 300 processos. De acordo com o autor da proposta, foro privilegiado virou sinônimo de impunidade. Com a Operação Lava Jato em curso, nós podemos avaliar desde já que o foro privilegiado mantido, passaríamos uma amarga sensação de impunidade ao final, porque muitas autoridades não seriam julgadas e as ações prescreveriam. A proposta acaba com o foro privilegiado previsto na Constituição Federal e também proíbe as constituições estaduais de autorizar o foro por prerrogativa de função. Mas a PEC admite 4 exceções. O foro nos crimes comuns fica mantido para os presidentes da República, do Senado, da Câmara e do Supremo Tribunal Federal. Esta foi uma concessão que facilitou a aprovação. E o fundamental é essa caminhada na direção daquela realidade imposta pela população. A justiça igual para todos. A PEC altera também a prisão de parlamentares. Além de pegos em flagrante, o texto admite que eles podem ser presos se condenados em segundo grau. Já os casos de crime de responsabilidade cometidos no exercício do cargo público mantêm o rito especial. O impeachment do presidente da República, por exemplo, continua sendo julgado pelo Congresso. Na votação da proposta em segundo turno no plenário, o relator espera que não haja mudanças. Ainda há possibilidade de emendas. O meu relatório vai permanecer sendo o mesmo, não acatando nenhuma emenda e aprovando a PEC como seu texto original. Se aprovada em segundo turno, a proposta que acaba com o foro privilegiado segue para a análise dos deputados. Utilizado na fabricação de telhas, caixas d'água, tintas e plásticos, o amianto pode ser proibido em todo o território nacional. É o que prevê um projeto de lei em análise aqui no Senado. Hoje, pela manhã, uma audiência pública sobre o tema na Comissão de Direitos Humanos mostrou que a proposta ainda está longe de um consenso. Pesquisadores e especialistas em saúde afirmam que nem todos os tipos de amianto são inseguros. E o mecanismo de biopersistência, que significa o tempo decorrido entre a inalação e a eliminação de fibras de amianto pelo pulmão. Então, isso não existe, de que a fibra nunca mais é eliminada. As fibras que potencialmente podem não ser eliminadas são as fibras de anfibólio, principalmente do tipo amosita, não a do crisotina. Aqui é para mostrar que o Brasil, com os controles que fez, não tem esse número de mesoteliomas que se fala que teria, e a gente pergunta, dado o tempo que a gente chama de latência para apresentação, hoje nós vivemos mais de 2 ciclos de 35 anos e não temos epidemia de mesotelioma aqui no país. Para o advogado das pessoas atingidas pelo câncer e outras doenças causadas pelo contato com o mineral, não existe amianto seguro. O amianto já foi banido, senhoras e senhores, em mais de 60 países, inclusive em todos os países componentes da União Europeia. Não há que se ignorar o que acontece no estrangeiro, no exterior, em absoluto, muito menos aquilo que é dito pelas organizações internacionais. A OIT, que denuncia 107 mil mortes causadas por amianto a cada ano no planeta. A Organização Mundial de Saúde, que fala em 90 mil mortes. Essas organizações assim se pronunciaram e não há como distorcer, por mais que se queira, aquilo que é dito. A OMS declarou no critério 203,
não há limite considerado seguro para o uso do amianto. Representantes dos trabalhadores se queixam da ausência de fiscalização. Se um caminhão desse tiver um acidente, toda a população está exposta a esse risco, porque nós sabemos que nem a Agência Nacional de Transporte Terrestre, nem a Polícia Federal Rodoviária fiscaliza esse tipo de carga, porque os caminhões não estão identificados. Já o prefeito da cidade, que abriga a única mina em atividade no Brasil, alerta para um outro efeito da proibição total. Agora, eu vejo uma situação para Minasul que vai substituir o amianto. E o nosso povo? Nossa cidade é uma cidade que é uma cabaça, é um fim de linha, certo? Eles estão falando que vão arrumar. Olha, agora, essa firma vai para lá no lugar da Sama? Qual a outra posição para gerar emprego ao nosso funcionário? O que é a disputa econômica? Tira o amianto e entra a fibra sintética. Os ativistas, as pessoas, eles estão aqui, eles estão defendendo o quê? Proibição do amianto, banimento do amianto. Mas só que eles não estão preocupados com a fibra sintética. A Brasilic está lá produzindo com fibra sintética. Será que daqui a alguns anos nós não vamos perceber que essa fibra sintética também já vai dar problema para esses trabalhadores? Autor do projeto que proíbe a extração, a importação, o transporte, o armazenamento e a industrialização do amianto, o senador Paulo Paim quer aprofundar ainda mais o debate. A gente faz audiência pública para ouvir as partes e construir aquilo que realmente corresponda à expectativa da sociedade. Então isso tem que ficar muito claro. A Comissão de Relações Exteriores promoveu nesta segunda-feira o 4º painel do ciclo de debates O Brasil e a Ordem Internacional. Os especialistas analisaram o populismo e a crise de legitimidade política na Europa e nos Estados Unidos. O sociólogo e ex-deputado federal Paulo Delgado citou como exemplo de populismo a vitória, no último fim de semana, de Emmanuel Macron para a presidência da França. Um político que jamais havia sido eleito para um cargo público assume a cadeira mais importante do país. O cientista político Matias Alencastro se mostrou otimista com a vitória de Macron. Para o mundo, significaria um freio na escalada de políticos ultranacionalistas de direita. Para o Brasil, um aceno de abertura comercial e mais investimento externo em ciência e tecnologia. E a gente encerra a edição de hoje com imagens do Senado iluminado com a cor roxa. A iluminação especial é em apoio à campanha de conscientização na luta contra o lúpus e em homenagem ao Dia Mundial do Lúpus, celebrado na próxima quarta-feira, 10 de maio. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também na página da TV Senado na internet. Muito obrigada pela sua companhia, uma ótima noite e até amanhã.